Ok, para qualquer empresa em Portugal que esteja a pensar em investir para crescer, este tema é absolutamente essencial. Vamos mergulhar num dos incentivos fiscais mais potentes que temos à disposição, o RFI, ou seja, o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. A pergunta é esta: como é que um investimento se pode transformar num desconto fiscal? Soa quase a magia, não é? Transformar dinheiro investido num desconto direto nos impostos. Mas olhe que não é magia nenhuma. É precisamente o que o RFI faz. E vamos perceber direitinho como é que isto funciona. Então, para simplificar isto ao máximo, vamos pensar no RFI como um programa de pontos de fidelidade, mas para empresas. A lógica é a mesma. A empresa investe em certos ativos, aqueles que o Estado quer mesmo promover, e em troca acumula pontos, que neste caso são créditos fiscais, para depois usar e abater nos impostos. Simples, não é? Pronto, o que é, afinal, o RFI? Na sua essência, é um regime de auxílio do Estado. O grande objetivo é impulsionar o desenvolvimento regional. E como é que o faz? Oferecendo um desconto e, atenção, um desconto direto no IRC, o Imposto sobre os Lucros das Empresas. Ok, parece interessante. Mas a primeira pergunta que qualquer empresário faz é: a minha empresa pode beneficiar disto? É a pergunta de ouro, claro. Vamos então ver quem é que entra neste clube, que setores e que condições são precisas. E a primeira porta de entrada, o primeiro grande filtro, é mesmo a atividade da empresa. Não é para todos. Como se pode ver, o foco está muito claro. Indústria transformadora, turismo, investigação e desenvolvimento, esses são os bem-vindos. Agora, se a atividade for na agricultura primária, pescas ou transportes, por exemplo, aí a porta do RFI está fechada. É o primeiro sim ou não. Mas passar na porta do setor de atividade é só o primeiro passo. Depois, há uma espécie de checklist financeira e administrativa. E aqui não pode falhar nada. É preciso ter contabilidade organizada, o lucro não pode ser apurado por métodos indiretos, a empresa não pode, de forma alguma, ser considerada uma empresa em dificuldade e, talvez o mais importante de tudo, tem que ter as contas em dia com o fisco e a segurança social. Tudo certinho. Muito bem. Imaginemos que a empresa passou nestes dois filtros. O setor está certo, a situação financeira está limpa. E agora? Agora vem a pergunta-chave. Que investimentos é que contam para o jogo? Porque, atenção, não é um investimento qualquer que dá direito ao prémio. Vamos lá ver o que são as tais aplicações relevantes. Esta tabela deixa tudo bem claro, o que entra e o que fica de fora. Nos ativos tangíveis, estamos a falar de maquinária, edifícios, mas com uma regra de ouro, uma regra sagrada. Têm de ser novos, comprados em primeira mão. Terrenos, viaturas ligeiras de passageiros, esqueçam, isso não conta. Depois, nos intangíveis, entram coisas como patentes e licenças. E há aqui um pormenor muito interessante. Até os custos com salários, se for para criar empregos para mestres ou doutorados, podem entrar nas contas. É um belo incentivo à qualificação. E agora, atenção, porque este é talvez o ponto mais importante de todos. Não basta ir comprar uma máquina nova só porque a antiga avariou. Isso é manutenção. O RFI exige mais. O investimento tem de ser parte de um projeto estratégico, tem de ser um verdadeiro investimento inicial. O que é isso? Bem, é criar uma fábrica nova, aumentar a capacidade que já existe, começar a produzir produtos completamente novos ou então fazer uma alteração de fundo, revolucionar todo o processo de produção. Tem que ser algo com impacto. Pronto, já percebemos quem pode jogar e com que peças. Agora vamos à parte que todos querem saber, os números. Vamos falar de dinheiro. Quanto é que se pode, na prática, poupar em impostos com isto? E o número principal, o número mágico, é este, 30%. Sim, 30%. É esta a taxa de dedução que se pode ter sobre investimentos até 15 milhões de euros. Isto nas regiões consideradas prioritárias. É um valor brutal, convenhamos. E como é que funciona? É um sistema de 2 escalões, como se vê aqui. A taxa gorda, os 30%, aplica-se aos primeiros 15 milhões de euros de investimento. Se o investimento for maior que isso, o valor que passar esse teto já só beneficia de uma taxa de 10%. Ou seja, o grande incentivo está mesmo naquele primeiro balão de investimento. Mas esperem, que para as empresas novas, as startups, o cenário é ainda mais animador. O número aqui é 100%. Nos primeiros 3 anos de vida, uma empresa pode usar o crédito do RFI para abater na totalidade do IRC que teria a pagar. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que pode chegar a pagar 0 de imposto sobre os lucros. É um balão de oxigênio incrível para quem está a começar. Ok, e para as outras, as que já não cá há mais tempo? O benefício também é excelente. O limite anual do desconto é de 50% da coleta de IRC. Ou seja, pode-se cortar o imposto a pagar para metade. Não é aos 100% das novas empresas, mas cortar o IRC a meio é uma ajuda absolutamente fantástica. E agora uma pergunta prática. E se no ano a empresa teve poucos lucros e não conseguiu usar o crédito todo? Perdeu o dinheiro? Não. E esta é outra grande vantagem. O benefício não desaparece. O que não for usado num ano pode ser transportado para os anos seguintes. E durante quanto tempo?
durante 10 anos. Isto é uma flexibilidade e uma segurança enormes para planear a longo prazo. Até aqui parece um sonho, não é? Só vantagens. Mas, como em tudo na vida, não há almoços grátis. Para ter o bónus, há que cumprir as regras do jogo. Vamos agora virar a moeda e olhar para o outro lado. As obrigações. O que é que a empresa tem de fazer para não perder este benefício? E o primeiro ponto é este. O compromisso é para durar. Não é um sprint, é uma maratona. Como podemos ver, há prazos mínimos para manter tanto os ativos em que se investiu como os empregos que se criaram. Se for uma PME, tem de aguentar tudo durante 3 anos. Se for uma empresa maior, o prazo sobe para 5 anos. Isto não é uma decisão de impulso, é uma decisão estratégica de longo prazo. E não é só manter os ativos e os empregos durante esse tempo. Há mais promessas a cumprir. Os ativos têm de ficar na região onde foi feito o investimento. O número de postos de trabalho tem de ser mantido. Pelo menos 25% do dinheiro do investimento tem de vir de fundos próprios, sem outras ajudas do Estado. E, claro, a regra de ouro da fiscalidade, ter tudo impecavelmente organizado e documentado no dossiê fiscal. E se uma destas regras for quebrada, o que acontece? Bem, aí entramos na parte que ninguém gosta de falar, mas que é crucial conhecer: as penalizações. É preciso perceber que as consequências de falhar com o compromisso são muito, muito sérias. Qual é o deslize mais comum? É simples: vender uma das máquinas ou despedir os novos trabalhadores antes de acabar o prazo de 3 ou 5 anos. E a consequência para esse erro é igualmente simples e brutal. A empresa tem de devolver todo o desconto fiscal que recebeu. Cada cêntimo. Mas a dor de cabeça não acaba na devolução. E, por favor, muita atenção a este pormenor. Não é só devolver o dinheiro. A esse valor ainda se somam juros compensatórios. E esses juros levam com uma majoração, um acréscimo de 10 pontos percentuais. Isto torna a fatura final do incumprimento astronomicamente alta. O risco é mesmo real. Então, para fecharmos as contas, vamos resumir o RFI em 3 pontos essenciais. Ponto 1. É um desconto fiscal potentíssimo, uma ajuda incrível para investimentos estratégicos. Ponto 2. Não é um presente, é um contrato, um compromisso sério de longo prazo. E ponto 3. É um cenário de alto risco e alta recompensa. A poupança pode ser gigante, mas as penalizações por falhar são igualmente gigantes. E por isso, a análise termina com uma pergunta para reflexão. Aquele grande projeto de investimento que está na gaveta, aquela ideia para expandir o negócio, será que poderia ser um candidato a este benefício? Depois de tudo o que vimos, talvez a resposta esteja agora um pouco mais clara.